Oi, turma, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo. Então, mais uma semana eu venho gravar o vídeo destinado àqueles alunos que não puderam assistir a nossa aula de quinta-feira e destinado àqueles alunos que querem rever o conteúdo trabalhado na nossa aula de quinta-feira. Então, pessoal, semana passada a gente deu início num projeto de ensino que está sendo partilhado pelas disciplinas de História e Geografia, onde a gente está estudando um pouco mais a fundo a obra do Paulo Freire, que se chama A Pedagogia do Oprimido. Semana passada a gente estudou alguns conceitos de opressão, a gente estudou cenários de opressão, a gente pensou nos grandes cenários de opressão da história do Brasil. A gente trabalhou com a questão da escravidão e como que a escravidão marca os dias de hoje marca até os dias de hoje o Brasil que a gente vive. E a gente pensou um pouco desses conceitos. E a gente refletiu um pouco sobre o que Paulo Freire fala, sobre o que é opressão, oprimido e opressor, os cenários de opressão que a gente já viveu, que a gente já vivenciou. E nessa aula de hoje a gente vai continuar esse projeto de ensino, voltado para estudar a obra do Paulo Freire. Então, pessoal, na semana passada, o conceito de opressão que a gente usou foi um conceito que o Paulo Freire mesmo usa na obra dele. O que o Paulo Freire fala sobre a opressão? Ele fala que toda opressão é uma forma de violência, que por sua vez é toda tentativa de uma pessoa impedir a outra na sua vocação de ser mais. Então isso configura um cenário de opressão, onde uma pessoa age em cima da outra, impedindo essa outra pessoa na sua vocação de ser mais. E essa vocação de ser mais, a gente comentou um pouco, ela é uma vocação de ser mais no seu interior, ele diz que todos nós temos essa vocação dentro de nós. Todos nós temos essa vocação de ser mais no que a gente quer ser, essa questão da liberdade que nos envolve. E o cenário de opressão é essa violência, onde uma pessoa age sobre a outra, impedindo essa outra pessoa na sua vocação de ser mais. E a partir desse cenário de opressão, a gente pensou na questão da escravidão. E na aula de hoje, a partir desse conceito de opressão, a gente vai pensar um pouco em como que a opressão ela se manifesta no espaço físico. Porque a opressão ela não é só uma ação. A partir de ações de opressão, a opressão ela se torna muitas das vezes enraizada nos espaços físicos. E a gente vai estudar um pouco de um cenário histórico para a gente entender um pouco de como que a opressão ela se enraiza nesses cenários e depois a gente vai vir para a nossa realidade de hoje em dia entendendo como que ainda ela se permanece na nossa realidade. Então, continuando essa mesma temática que a gente falou da semana passada, a gente comentou sobre a escravidão no Brasil e tudo mais, e hoje eu trouxe um pouco para a gente estudar a questão da segregação racial nos Estados Unidos. A segregação racial está muito ligada com a questão da escravidão e a forma com que a escravidão foi conduzida nos Estados Unidos e a forma com que o fim da escravidão foi conduzido. A gente conversou semana passada que no Brasil, teoricamente, a escravidão ela terminou em 1888, e isso faz 133 anos, o que é muito pouco tempo. Só que a gente não tem ideia que o mundo todo tem marcas de escravidão por muito tempo. Igual quando a gente olha a história dos Estados Unidos, a escravidão nos Estados Unidos ela acabou em 1863 e aqui no Brasil em 1888. É uma diferença grande, mas não faz também tanto tempo que a escravidão acabou lá. E diferente dessa ideia que a gente tem dos Estados Unidos como uma grande potência, a gente, quando vê o processo de fim da escravidão e como que essas marcas estão ligadas, a gente vê que até hoje eles colhem frutos muito amargos desse período. E a escravidão nos Estados Unidos ela acabou em 1863 e ela foi fruto da Guerra Civil Norte-Americana. Essa guerra civil, os Estados Unidos eles eram divididos em estados do Norte e estados do Sul. Os estados do Norte, eles eram estados que não produziam uma grande produção de alimentos da agricultura e tudo mais. Então, por conta disso e por conta da produção que eles tinham nesses estados, desde sempre, a escravidão não era a principal forma de trabalho nesses estados. Já os estados do sul, a escravidão era totalmente legal e era totalmente usual e era muito comum nesses estados.
E quando os Estados Unidos ele se emancipa da colonização e ele se torna um país independente, essas duas regiões, norte e sul, elas têm um conflito muito grande por conta dessa questão da escravidão. E aí tem esse embate civil entre os estados do norte e os estados do sul. Os estados do sul, eles perdem e são obrigados a assinar o tratado da abolição da escravatura, dentre outros tratados também. Só que o que a gente vê? Que mesmo depois, o conflito por essa questão do fim da escravidão foi tão grande nos Estados Unidos, que depois que ela foi assinada, ela não deixou de acontecer. Não houve uma política de incorporação do negro na sociedade norte-americana. O que houve foi uma separação do negro e do branco. Isso é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Porque é diferente aqui do Brasil, que o negro não foi nem incluído, ele foi excluído e ele foi deixado de lado. Nos Estados Unidos, o negro não foi incluído. Ele, assim que houve o fim da escravidão, o negro ele é colocado numa situação meio que de cárcere, em bairros próprios que vão se tornar os guetos, que são povoados só por pessoas negras. E a partir disso, os estados, principalmente esses estados do sul, que não aceitavam o fato do negro recém-liberto ter os mesmos direitos do que o branco, eles começam a criar leis que começam a segregar os negros cada vez mais nos Estados Unidos. E com isso dá origem às leis que tornam a segregação nos Estados Unidos algo oficial. Isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Quando a gente fala de leis, a gente fala de algo que o Estado fala que é oficial e que é legítimo. Então, essas leis que legitimam essa segregação, o Estado está legitimando essa segregação. Como eu disse, para a maioria dos brancos, principalmente os sulistas, era inaceitável que os negros recém-libertos tivessem os mesmos direitos e frequentassem os mesmos espaços que eles. Essa era a questão principal, frequentar os mesmos espaços. Porque os brancos, nos Estados Unidos, eles se consideravam superiores aos negros. E isso é algo que a gente tem uma consciência hoje em dia. Tinha essa consciência de superioridade. Então os negros não podiam, na visão deles, ocuparem os mesmos espaços que eles, porque eles eram superiores. Então a partir disso começa a se desenvolver várias leis que tornam essa segregação real nos estados e nos espaços. A partir de 1868 já apareciam políticas de segregação que levantavam a bandeira separados mais iguais. Essa bandeira era a bandeira que os Estados Unidos levantava nesse período. Ela fazia leis de segregação e falava essa bandeira, que os negros e os brancos eles estão separados, mas teoricamente eles são iguais. Eles só estão separados porque eles são diferentes, mas iguais nos seus direitos e tudo mais, o que a gente sabe que é mentira. Que é só mais um discurso do que uma prática. E a partir disso começam a aparecer leis contra o casamento interracial. Isso é uma coisa muito marcante nesse período. Em alguns estados apareciam leis proibindo o casamento de pessoas brancas com pessoas negras. Olha o cúmulo que chega essa segregação. Olha o cúmulo que chega essa opressão nas pessoas que estavam lá. Assim, impedindo as pessoas na sua qualidade de ser mais, ser libertas, poderem compartilhar a vida com outra por uma questão racial. Apareciam ainda mais leis que obrigavam a separação dos brancos e dos negros, sejam em ônibus, nos trens, nos hotéis e principalmente em restaurantes. Então eram feitos guetos próprios para os negros onde eles moravam. Os negros não podiam ir nos restaurantes de brancos, se eles fossem, eles não eram atendidos. Isso é uma questão muito emblemática lá. Nos ônibus, os negros tinham um lugar próprio, que era o lugar de trás, que era os bancos de trás. Se os bancos de trás já tivessem sido ocupados, eles não podiam sentar nos bancos da frente. E isso você vê como que a opressão ela se torna espacial, ela ganha uma forma no espaço. Dentro do ônibus, a opressão ela está ali, onde você encurrala o negro na parte de trás do ônibus. Onde dentro de um trem você deixa ele num cubículo, num espaço. Onde num hotel você não deixa ele entrar, ou cria uma entrada por trás. E isso a gente vê que se torna uma outra dimensão quando a gente vê que começam a passar a ter escolas que são só de brancos e escolas que são só de negros. Então a gente vê que não só no Brasil, mas também em vários outros países do mundo, e principalmente quase todos os países onde houve uma escravidão muito forte, a escravidão ela deixa marcas até hoje. E hoje em dia a gente ainda vê estados do sul que lutam por uma
supremacia branca, estados do sul que são literalmente racistas, e hoje em dia a gente vê isso, como que essa política, dessa questão dessa opressão espacial dentro dos espaços, ela ganha forma. Eu trouxe aqui algumas fotos para a gente pensar isso que eu disse. As leis, eu trouxe 2 fotos de ônibus que elas pegam a mesma temática e elas querem mostrar a mesma coisa. São 2 fotos diferentes. Nessa daqui a gente vê que os negros, eles estão... O espaço do ônibus dos negros são só a parte de trás. E os brancos estão sempre na parte da frente. Sustentando essa política de que os brancos e os negros, eles têm espaços diferentes, então eles ocupam espaços diferentes, eles são diferentes. E com certeza sustentando a ideia de que o branco é superior ao negro. Nesse período a gente vê que tem essa ideia, até hoje em dia tem algumas pessoas que naturalizam isso e sem querer acabam pensando isso e refletindo isso em certos atos e ações, mas aqui a gente vê, e caso o espaço de trás dos negros já tivessem sido ocupados, eles não podiam sentar nos bancos que não eram destinados a eles. Aqui a gente vê mais uma vez como que era segregado e como que era diferente os espaços. E claramente a gente sabe que os espaços dos brancos eram muito mais privilegiados, onde tinha um investimento muito maior. Aqui outra coisa que a gente vê muito forte é essa questão do bebedouro. Aqui um bebedouro destinado só a brancos, aqui é white, e aqui a só pessoas de cor, colored. E aqui a gente vê que os negros eram muito chamados de pessoas de cor. Eles são pessoas de cor. E isso tem um impacto tão grande quando a gente vê que quando a gente chama uma pessoa de cor, a gente já está colocando tantas qualidades negativas nela, e a gente vê que eles não faziam questão. Assim. Eles consideravam que os brancos e os negros não podiam se misturar. E aí a gente vê nesse período algo que se reflete muito é a questão das próprias empregadas. Porque a gente vê que nos Estados Unidos, nesse período, as empregadas domésticas, ela é uma profissão que derivava de certas questões da escravidão e dessa questão que liga a esses laços de escravidão. E a gente vê que nos Estados Unidos, praticamente todas as empregadas de casas de brancos eram negras. E nesse espaço a gente vê que elas eram totalmente separadas, elas tinham cômodos separados próprios, que eram cubículos, que elas eram deixadas nesses espaços de opressão, elas tinham banheiros próprios, elas tinham tudo próprios, porque eles consideravam que os negros tinham doenças e coisas diferentes dos brancos, então o contato deles não tinha que acontecer. Então tinha essa questão dessa opressão espacial. E quando a gente olha essa questão da opressão espacial, a gente consegue não só pensar nesses espaços de opressão fora do Brasil e nos Estados Unidos, como a gente consegue transportar para onde a gente vive. Quando a gente pensa que a questão ainda das empregadas domésticas ela é muito presente no Brasil e ela tem um caráter, às vezes, de opressão que é um pouco naturalizado. Essa questão de espaços onde onde não pode se conviver, espaços onde elas não podem circular, onde não se pode andar. E aqui eu trouxe um pouco para a gente estudar, um relato um pouco forte, mas para a gente presenciar na nossa realidade, um relato da dona Jacinta, que é de um trabalho que se fez. Ela foi empregada doméstica por muito tempo na casa de uma senhora, tudo mais. Aí no final da vida dela, ela faz esse relato e essa entrevista relatando algumas coisas da vida dela e como ela passou. E a partir disso a gente percebe como que ela passa por situações de opressão que às vezes são veladas e são escondidas sem a gente perceber. E eu vou ler um primeiro para a gente poder pensar. Quando eu vim para cá, a minha patroa não deixou, referindo-se ao estudo, porque tinha que fazer janta para dar ao pessoal. Ela falou: se você quiser estudar, estuda. Só não pode ficar trabalhando aqui. Eu não tinha para onde ir. Aí eu fiquei quieta. Eu sou feliz, graças a Deus. Não tenho arrependimento. Só penso assim. Não aprendi a ler. Tem hora que eu penso assim. O único pecado que eu levo para Deus é que eu não aprendi a ler. Isso a gente percebe que, sem querer, e às vezes não é querendo colocar a patroa como uma pessoa ruim ou como uma pessoa boa, mas são situações de opressão que se naturalizam. Por que é uma situação de opressão? Como a gente disse, a situação de opressão ela é uma situação onde uma pessoa ela age sobre a outra, impedindo essa outra pessoa na sua qualidade de ser mais. A gente vê claramente assim, essa ação da patroa sobre a outra, sobre a empregada, impedindo essa qualidade de ser mais, de estudar, de querer saber. E o que mais me impressiona e me choca é essa última frase. Assim. O único pecado que eu levo para Deus é que eu não aprendi a ler. Você vê que ela mesma se culpabiliza por não ter aprendido a ler.
Só que quando a gente vê que essa questão do estudo e de aprender e de poder ser mais, ela é um direito de todo mundo. E esse direito, às vezes, ele é negado pela gente. Assim. E a gente vê como que essa situação de opressão ela nasce. Ela nasce quando o querer ter mais se torna maior do que o querer ser mais. Você vê que a patroa ela queria ter mais uma pessoa que estivesse ali com ela do que ela queria ver essa pessoa sendo mais. Então a gente vê que a situação de opressão ela aparece quando a gente quer ter mais, ser maior do que o querer ser mais. Porque o querer ter não pode ser maior do que o querer ser. Quando o que a gente quer ter é maior do que o que a gente quer ser, a gente passa por cima dos outros, passa por cima da gente mesmo. Então a gente percebe que é assim que se configura essas situações de opressão. E aqui eu trouxe mais uma frase, um pedaço do Paulo Freire para a gente pensar, que ele fala: qualquer situação em que alguns homens proíbam aos outros que sejam sujeitos de sua busca se instaura como uma situação violenta. Não importa os meios usados para essa proibição. O que ele fala? Qualquer situação onde um homem proíbe o outro na sua busca de ser mais, igual a senhora, a dona Jacinta, na sua busca de querer estudar mais, de querer ser mais, é uma situação de violência. Por quê? É uma situação que viola o direito dela de querer ser mais. Está violando esse direito dela. Porque o que dá o direito de uma pessoa proibir a outra de fazer algo, entende? O que torna essa pessoa maior do que a outra? É isso que a gente tem que refletir. E a gente tem proposto essa questão dessas situações de opressão mesmo, porque às vezes a gente tem essa situação a gente sofre situação de opressão e a gente é o opressor. Então a gente precisa ter consciência disso e quando a gente só consegue mudar algo quando a gente tem noção desse algo. Então é um pouco disso que a gente está estudando nesse trabalho. Eu encerro a aula por aqui. Qualquer dúvida ou qualquer problema, podem me chamar pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Muito bom estar aqui falando com vocês. Tchau, gente.